Pode ser. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar sobre descrição poética. É um conceito que vem da pesquisa de doutorado do Marcos Menezes. E já adianto, ela vai te fazer repensar a forma como você experimenta a arte. Então, para começar, queria que você explicasse pra gente, de forma simples, o que é audiodescrição. Tipo, pra quem nunca ouviu falar. Imagine que você tá vendo um filme, mas com os olhos fechados. Você ouve as falas, a música, os efeitos sonoros, mas e aí? O que tá acontecendo na tela? Aí entra a audiodescrição. É como um narrador que te conta o que tá rolando visualmente, sabe? Ah, entendi. Tipo um guia pra quem não enxerga. Isso aí. Aí dá acesso ao conteúdo visual de filmes, peças, programas de TV, exposições, descreve as ações, cenários, personagens, tudo importante pra entender a obra. Mas... e a tal da audiodescrição poética, como ela entra nessa história? Aí que a coisa fica interessante. A ADP vai além da descrição, digamos, seca. Ela quer passar a emoção, o clima, a poesia da obra. É como se a gente usasse a linguagem de poeta pra descrever a imagem, sacou? Entendi. Tipo, qual a diferença entre descrever uma cena normal e descrever poeticamente? Me dá um exemplo. Digamos que a gente tem um pôr do sol na praia, uma D normal, diria. O sol se põe no horizonte. Já a ADP, ela capricha mais. Podia dizer, o sol, como um disco de fogo, se despede, tingindo o céu. Sentiu a diferença. Rapaz, é diferente mesmo. Parece que eu tô sentindo o calor do sol só de ouvir. É esse o poder da ADP. Ela te leva pra dentro da cena, te faz sentir emoção. E o legal é que essa técnica pode ser usada em várias paradas, não só na arte. Tem até a ADP em show de rock, sabe? Interessante. E o mais interessante é que a ADP não se limita só a descrever. Ela pode criar narrativas, contar histórias. Tem até um negócio chamado fotografia mental. Fotografia mental, que negócio é esse? É como uma foto que só existe na sua cabeça. A gente usa a ADP para descrever uma cena tão bem que você consegue imaginar ela, mesmo sem ter visto. Seria tipo um retrato falado, mas em versão chique. É por aí. Mas a fotografia mental quer capturar a alma da coisa, para criar uma imagem única na mente. E o legal é que a gente não precisa enxergar para criar essa imagem. A gente usa a memória e a imaginação. Que massa! Quer dizer que a ADP pode criar imagens na nossa cabeça mesmo sem a gente ter visto. Exato. A ADP te faz ver com os ouvidos, com a mente. E essa técnica, ela serve para descrever qualquer coisa. Uma comida, um cheiro. Em teoria, sim. O limite é a criatividade do audiodescritor. E essa é a beleza da ADP. Ela desafia a gente a pensar fora da caixa, a usar a linguagem de um jeito novo. Foi criada para dar acesso à arte para quem não enxerga, mas ela pode ser legal para qualquer um. Sério? Como assim? Ela te convida a prestar atenção nos detalhes, a sentir a emoção da obra. Muita gente que enxerga diz que fez eles notarem coisas que nunca tinham visto antes. Ela te tira do automático, te faz desacelerar, contemplar. Tem muita coisa. A gente pode falar dos estudos sobre como que funciona no cérebro, as técnicas, o futuro da área. Eita. A ADP é um universo e a gente tá só começando a explorar. Mas calma, a gente vai destrinchar tudo pra você entender direitinho. Mas me explica uma coisa. Quando eu ouço audiodescrição poética, me vem na cabeça alguém descrevendo uma pintura com palavras super rebuscadas. Tipo, usando um monte de metáforas e figuras de linguagem. É por aí. Ah, entendo a sua associação. Mas a ADP vai muito além disso. É como se fosse uma escala, sabe? De um lado, a gente tem informação objetiva, tipo as dimensões de uma escultura ou as cores de uma pintura. Do outro lado, a gente tem a interpretação pessoal, a emoção que a obra causa em cada um. E aqui entra o conceito de juízos poéticos da pesquisa, busca um equilíbrio entre esses dois lados. Entendi que você não é só descrever o que a gente vê, mas também o que a gente sente ao ver, né? Isso. E como isso funciona na prática. O Marcos Menezes só teorizou sobre a ADP ou ele testou essas ideias de alguma forma? Ele foi além da teoria e botou a mão na massa. A pesquisa dele envolveu 6 experimentos práticos, explorando como a ADP se aplica a diferentes tipos de arte visual. Estática, tipo pinturas, dinâmica, como filmes, e até interativa, com instalações artísticas. É, interativa. Nossa, isso me fez repensar até a definição de enxergar. A ADP pode ser aplicada a diferentes formas de arte. O Marx, inclusive, criou um curta de animação baseado na audiodescrição de um poema do André Breton. Sério, ele transformou um poema em audiodescrição e depois essa audiodescrição virou um filme. Isso. Que incrível. E qual era a ideia por trás disso? A ideia era justamente romper as barreiras entre a audiodescrição e a criação artística. Mostrar que a ADP pode ser um trampolim para novas formas de expressão. É como se ele estivesse dizendo, olha, a arte pode ir além da visão, né? É isso mesmo. Mas e esses experimentos com arte interativa, como foram? Teve a ADP em show de rock, é isso mesmo? Teve sim, e essa parte é fascinante. O Marx usou a ADP para ajudar um participante cego a vivenciar não só a música, mas a energia da multidão, a atmosfera do show no Porão do Rock, um festival famoso aqui em Brasília. Nossa, que experiência sensorial. Imagina a música, o rugido da plateia, as vibrações no chão. Que loucura!
Mas como a ADP consegue transmitir tudo isso? Aí que tá a mágica. A ADP vai além da informação visual. Ela cria uma experiência multissensorial. É como traduzir a emoção do evento e não só os aspectos visuais. E o mais legal é que ela se adapta às preferências de cada pessoa. Pera, como assim se adapta? No experimento do show, a audiodescrição foi personalizada para os interesses do participante, focando nos detalhes que mais o tocavam. O Paulo, um participante cego, usou uma câmera acoplada na cabeça para capturar imagens do evento, que eram transmitidas para Jane, a audiodescritora. Aí a Jane ia descrevendo o evento em tempo real, baseada nas imagens que o Paulo escolhia capturar. Espera um pouco. Então o Paulo tinha controle sobre o que a Jane descrevia. Tipo, ele basicamente dirigia a audiodescrição, escolhendo para onde apontar a câmera. Exatamente, era um processo colaborativo, sabe? As escolhas visuais do Paulo moldando as descrições verbais da Jane. Que conceito bacana! É como escolha a sua própria aventura da audiodescrição. Em que tipo de coisas o Paulo escolheu focar? Ele se concentrou nas coisas que o interessavam. A energia da multidão, os detalhes da estrutura do palco, as interações entre os artistas e o público. Ele não estava limitado a só descrever o que estava acontecendo no palco, né? Ele podia explorar todo o ambiente através do som e criar uma experiência personalizada que refletia a perspectiva única dele. Isso realmente destaca o poder da ADP para criar uma experiência artística verdadeiramente subjetiva e individualizada, né? Então, a descrição ia se adaptando na hora, tipo um bate-papo. Exatamente. Aí você vê a ADP personalizada respondendo na lata o que a pessoa quer. Imagina, você curte moda, né? Podia pedir pro cara descrever as roupas da galera, os estilos. Que massa! Tipo um guia de estilo personalizado no meio do show. É isso aí. Yeah. Aí tem outro tipo de personalização, a empática. Lembra? Que usa a linguagem para conectar emocionalmente a obra com o ouvinte. Sim. Me explica melhor como funciona essa parada. Pensa na ADP como uma ponte entre a obra e quem está ouvindo. Essa ponte é feita de palavras, sons, emoções. O audiodescritor, ele sente a emoção da obra e passa para o ouvinte. É como se ele te levasse pela mão num caminho cheio de sensações. Que bonito. Parece que ele te coloca para sentir a arte com o coração. É isso aí. Ele não fica só na descrição fria. Ele quer passar a alma da obra. E essa personalização empática é o que faz a ADP ir além da informação, tocar o coração. No ano seguinte, ele voltou ao porão do rock com o Paulo e a Jane. Mas dessa vez, eles simplificaram a tecnologia. Em vez de usar a câmera na cabeça, o Paulo simplesmente usou um walkie-talkie para se comunicar com a Jane, dizendo a ela o que ele queria ver. A Jane então fornecia a audiodescrição com base nos pedidos do Paulo. Eles meio que tiraram a tecnologia da jogada e focaram mais a conexão humana, no vai e vem entre o audiodescritor e o participante. É isso aí. E esse experimento revelou algo muito interessante. A Jane descobriu que, para descrever o show de forma eficaz para o Paulo, ela precisava desenvolver uma compreensão mais profunda das preferências e interesses dele. Construir uma relação, sabe? Entender que tipo de detalhes ressoariam com ele. É quase como se ela tivesse que se tornar uma tradutora, não só da informação visual, mas da maneira única do Paulo de experimentar um mundo. Boa sacada. Isso destaca outro aspecto importante da ADP, a importância da empatia. Um audiodescritor eficaz precisa ser capaz de se colocar no lugar do ouvinte e entender o mundo a partir da perspectiva dele. Nossa, isso me fez repensar todo o conceito de audiodescrição. Não é apenas um processo técnico, é uma forma de arte por si só. Requer criatividade, empatia e um profundo entendimento tanto da arte que está sendo descrita quanto da pessoa que está experimentando. Mas, mudando um pouco de assunto, a gente falou muito sobre arte interativa e eventos ao vivo, mas e as formas de arte estáticas, tipo pinturas e esculturas? Como a ADP se aplica a elas? A pesquisa do Marx também explorou a ADP no contexto da arte estática, e isso revelou algumas possibilidades bem fascinantes. Um experimento em particular envolveu uma abordagem inovadora. Em vez de criar a audiodescrição de uma obra de arte já existente, o Marx criou a audiodescrição primeiro e depois a usou como base para uma nova obra de arte visual. Então, ele basicamente inverteu o processo tradicional. Exatamente. Ele usou a audiodescrição de uma fotografia, que na verdade não existia, como base para uma nova obra de arte digital. Os visitantes da galeria de arte podiam então escanear um QR Code ao lado de uma tela em branco, ter acesso à audiodescrição e experimentar a obra de arte através do som. Que ideia incrível! Isso desafia toda a noção do que uma obra de arte visual pode ser, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, a imagem não é necessária, a própria audiodescrição pode ser a arte. E fala sobre o poder da ADP de expandir nossa compreensão da apreciação da arte. Não se trata apenas de tornar a arte visual acessível para pessoas cegas ou com baixa visão, mas também de abrir novas possibilidades para criação e expressão artística. Realmente nos faz pensar. Se uma audiodescrição pode inspirar uma nova obra de arte visual, que outras possibilidades criativas existem por aí?
O que acontece quando a gente quebra essas fronteiras tradicionais entre diferentes formas de arte e se permite experimentar a arte de maneiras novas e inesperadas? Essa é uma ótima pergunta. O trabalho dele sugere que tem o potencial de ser muito mais do que apenas uma ferramenta de acessibilidade. Ela pode ser um catalisador para a inovação, expandindo os limites da expressão artística e nos desafiando a repensar como a gente experimenta e entende a arte. Mas, voltando àquele experimento com o QR Code e a tela em branco, fiquei curioso sobre a própria audiodescrição. Que tipo de imagem o Marx descreveu? Ele descreveu uma fotografia chamada O Ego e Seus Ganchos, inspirada na obra dos artistas Orlan e Stellark. Esses artistas são conhecidos por seus trabalhos bem intensos e provocativos, né? Muitas vezes explorando temas de modificação corporal e performance artística. Verdade. E a audiodescrição reflete isso. É uma descrição vívida e um tanto perturbadora de uma cena visualmente marcante e emocionalmente carregada. Mas o ouvinte nunca vê a imagem, ele só experimenta através do som. Isso me faz pensar no poder da imaginação. Muitas vezes a gente pensa na arte visual como sendo sobre o que a gente vê, mas e se for tanto sobre o que a gente não vê? E se o invisível, o imaginado, for tão importante quanto o visual? Excelente ponto. E é algo que a ADP pode nos ajudar a explorar. Ao remover o elemento visual, a ADP meio que nos força a usar nossa imaginação e criar nossas próprias imagens mentais. É como uma forma de meditação guiada, onde a audiodescrição é o guia, nos conduzindo numa jornada pela obra de arte e nos permitindo criar nossa própria experiência única dela. Que bela maneira de colocar. Há muito mais a dizer sobre audiodescrição poética e o potencial dela de transformar a forma como a gente experimenta arte. Verdade. Já vimos como a ADP pode ser aplicada em shows de rock, transformar poemas em filmes e até dar vida a fotos imaginárias. Mas agora, chegou a hora de a gente desvendar os mistérios da ADP aplicada à escultura. E essa parte é ainda mais especial porque desafia a nossa ideia de quem pode criar audiodescrições. Me conta mais sobre esses experimentos. Em um deles, ele trabalhou com o professor Fernando, que é deficiente visual, para criar a audiodescrição de uma maquete 3D da Praça da Soberania, aqui em Brasília. Legal. O professor Fernando explorou a maquete com as mãos e, a partir dessa experiência tátil, ele construiu uma audiodescrição incrivelmente detalhada e emocionante. Que bacana. Então a pesquisa sugere que pessoas cegas podem não só se beneficiar da audiodescrição, mas também serem os audiodescritores, né? Trazendo a sua própria perspectiva, a sua forma de ver o mundo para a arte. Exatamente. Isso quebra a ideia de que só quem enxerga pode descrever uma obra de arte. E o resultado é incrível. A audiodescrição do professor Fernando não era só precisa, ela era poética, capturando a alma do lugar de um jeito que talvez uma descrição puramente visual não conseguiria. Que legal. E como ele fez isso? Ele usou as mãos, né? Explorou a maquete, sentindo as texturas, os contornos, mapeando as formas, os espaços. A partir dessa experiência tátil, ele criou uma audiodescrição rica em detalhes, que não só descrevia a forma física da escultura, como também transmitia a emoção da obra. E ele estava, vendo a escultura através do tato e traduzindo essa experiência em palavras. Exatamente. Isso mostra que uma boa audiodescrição vai além de apenas transmitir informações visuais. É preciso capturar a essência da obra, sabe? O impacto que ela causa. É como se ele estivesse criando uma escultura sonora, usando as palavras para moldar a experiência de quem está ouvindo e transmitir a mesma emoção que a gente sentiria ao ver a escultura real. É uma ótima analogia. E a audiodescrição dele não era só poética, ela é incrivelmente perspicaz. Ele conseguiu perceber detalhes que às vezes a gente que enxerga deixa passar. Texturas, relações espaciais, sutilezas na forma. Ele adicionou camadas de significado à obra. Faz a gente repensar o que é ver, né? Mas o que o professor Fernando mostra é que existem outras formas de ver, de experimentar, de se conectar com o mundo. E essa é uma das grandes mensagens da ADP. Ela expande a nossa compreensão da percepção. A arte vai além do que os olhos, ou nesse caso os ouvidos, podem captar. É verdade. E a pesquisa mostra que isso funciona de verdade, né? Os testes com EEG mostraram que a ADP mexe com as emoções. Pois é. A ciência está mostrando que a ADP cria uma experiência mais completa, sensorial e emocional. E o impacto vai além da arte. A ADP pode ser usada na educação, no turismo, na saúde. Falando em educação, a pesquisa fala do curta Por que, Heloísa? Sim, aquele que é usado para explicar a paralisia cerebral para as crianças. E faz isso de um jeito leve, divertido. E como a ADP entra no curta? Ela faz parte da história, descrevendo as cenas, as ações, as emoções, mas vai além. Explica a paralisia cerebral de um jeito que a molecada entende. Que legal. E vira uma professora ensinando sobre inclusão de um jeito divertido. É isso aí. Mas a pesquisa também fala de alguns desafios, né? Sim, a gente precisa de audiodescritores qualificados, que manjem da linguagem poética, que tenham sensibilidade. E como a gente forma esses profissionais?
Existem cursos específicos que ensinam as técnicas, a linguagem, a ética da audiodescrição. Aí entra a tecnologia também, né? Precisamos de ferramentas que facilitem a criação e a distribuição da ADP para ela chegar em mais gente. Com certeza. Precisamos entender melhor o impacto da ADP, como ela funciona no cérebro, como usar ela melhor. E a gente precisa mostrar para a galera a importância da ADP. Não é só para cego, é para todo mundo. É verdade. E no fim das contas, o que a gente pode aprender com tudo isso? Com a pesquisa do Marx e com esses experimentos. Eu acho que a principal lição é que a ADP tem um potencial enorme. Ela pode ser muito mais do que uma ferramenta de acessibilidade. Ela pode ser um motor de inovação artística, uma forma de aprofundar o nosso relacionamento com a arte. Um lembrete de que sempre existe mais de uma maneira de ver o mundo. E que cada pessoa tem uma perspectiva única para oferecer, né? Quando a gente abraça essa diversidade, a gente enriquece a nossa experiência com a arte e com o mundo. Sem dúvida. No mundo cada vez mais visual, é importante a gente lembrar do poder do som, da imaginação, da conexão humana. É isso que cria experiências artísticas realmente significativas. É um ótimo lembrete para a gente encerrar nosso mergulho. Se a audiodescrição poética te deixou curioso, continue explorando. Tem um mundo de possibilidades esperando para ser descoberto. Um mundo onde as limitações se transformam em oportunidades. Um mundo onde o invisível pode ser tão poderoso quanto o visível. E para você que acompanhou a gente nessa viagem sonora, até a próxima.